Graça e paz a todos, com muito prazer e alegria estou aqui agora para trazer mais uma mensagem edificante para a sua vida. Desde já gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, porque o tema que nós vamos falar aqui hoje é muito importante. Vale a pena você passar para pelo menos uma, duas pessoas, porque o assunto de hoje é, na verdade, um segredo para nós sermos abençoados dentro da palavra de Deus. Vamos agora a mais uma mensagem. Neste momento eu gostaria de falar com todos vocês sobre um tema que esses dias eu estava pensando e me fez refletir muito sobre honrarmos alguém. Nós sabemos que nós temos que honrar a Deus primeiramente, acima de tudo. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Mas quando nós falamos de honra, eu estou querendo dizer sobre o fato de nós reconhecermos alguém, nós termos uma admiração por alguém, e esse alguém, por mais que possa ter feito mal para nós, mas mesmo assim, dentro da palavra do Senhor, nós devemos honrar essa pessoa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Muitas pessoas perdem bênçãos de Deus na vida deles porque eles não honram as pessoas. Por quê? Porque o mundo hoje, ele fala o seguinte: se a pessoa lhe fez mal, então o que você faz? Deixa a pessoa para lá. O que você puder fazer, faça o bem para quem faz o bem para você. Ame quem ama você. Dê valor em quem dá valor em você. Só que não é isso que nós aprendemos dentro da palavra de Deus. E é por isso que nós vamos, neste exato momento, ler aqui com vocês alguns versículos, começando no livro de Provérbios, do capítulo 21, do versículo 21, que diz assim: quem segue a justiça e a lealdade, encontra vida e honra. Quem segue a justiça e a lealdade é leal com alguém. Não, eu sou leal com uma pessoa não porque a pessoa me faz algo. Eu sou leal com a pessoa porque dentro de mim eu sei a importância da lealdade e eu reconheço o valor do ser humano. Então, quem é leal e quem é justo encontra vida e honra. No livro de Romanos, do capítulo 12, do versículo 10, fala assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Eu tenho que amar ao meu próximo, amar o meu irmão, amar a todos com amor sincero. E aí, continuando, ele diz: prefiram dar honras aos outros mais do que a você, que a pessoa seja mais honrada e mais reconhecida mais do que a mim. Só que é isso que é o problema de hoje. Nós muitas vezes não aceitamos que ninguém seja melhor do que... Eu vou dar um exemplo: eu não aceito ninguém ser melhor do que eu. E é por isso que sempre existe uma competição para ver quem é melhor do que quem. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que a mim. E outra coisa, se você é melhor do que a minha pessoa em algo que você faz, talvez você faz mais perfeito, fala mais perfeito, tem talentos mais perfeitos, isso não vai mudar nada de eu me abater e de eu não honrar ao seu talento, honrar o seu chamado. Foi por causa disso que o próprio Senhor estabeleceu no livro de Deuteronômio, do capítulo 5, versículo 16, o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que te tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Ou seja, honre o seu pai e sua mãe, para que tudo que você faz aqui nessa terra vai bem. Então, hoje os filhos não honram mais os pais, os filhos não honram mais os seus pais. E a Bíblia fala: honra os seus pais para que tudo que você fizer aqui nessa terra, tudo ocorra bem e que você tenha vidas longas. Para você ver a importância da honra, a importância do valor. Mais um versículo em livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, fala assim: ao Rei eterno, ou seja, a Deus, o único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Agora, voltando para o lado que eu disse aqui no início do vídeo, que muitas pessoas falam assim: se alguém lhe fez mal, o que você faz? Deixa a pessoa para lá, ama você mesmo. O mundo ensina hoje nós termos amor próprio. Veja aqui um exemplo que eu quero dar com vocês, começando com Abraão, que o Senhor disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão teria que deixar parentes, famílias e ir para um lugar que nem ele sabia onde. E Deus tinha chamado ele para fazer isso.
E ele fez. Foi por causa disso que ele honrou o Senhor, e o Senhor então abençoou ele e disse: a tua descendência será abençoada. Agora, eu gostaria de relatar aqui o que aconteceu com José. José, no livro de Gênesis, do capítulo 37, do versículo 2, diz assim: olha só, esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, ele cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. José, ele era como, eu posso dizer, o dedo duro, né? Tudo que os irmãos dele faziam de errado, ele ia e contava para o pai, mas não com o objetivo de prejudicar os seus irmãos, mas para que os seus irmãos viessem a aprender que deveriam honrar os seus pais. E olha só, ele então contava tudo, e por causa disso, José, ele passa a ser amado pelo seu pai. Os irmãos deles começam a ter invejas, começam a ter ódio. Por quê? Porque José, ele tem um sonho, e ele conta aquele sonho que tudo dava para parecer que ele iria reinar sobre os irmãos e sobre o seu pai e sobre a sua mãe. E os seus irmãos então começou a odiar a ele por causa daquele sonho. E quando viram José vindo, disseram: lá vem o sonhador. Talvez você, eu, qualquer um de nós temos um sonho, um desejo no nosso coração. Alguém olha para nós e disse: lá vem o sonhador. Quem é que não acreditava no sonho de José? Os irmãos dele. Olha só, ele tinha de tudo para odiar os seus irmãos. Você pode ver que os irmãos dele pegam e falam: nós vamos vender José. Nós vamos vender José, ou seja, nós vamos matar José, porque a intenção primeira era matar, né? Mas ali depois, no decorrer de todo o processo, eles acabam vendendo José. Só que uma coisa muito interessante, que mesmo José vendido, você pode ver lá no livro de Gênesis, do capítulo 39 e do versículo 7, olha só o que diz aqui a palavra, Gênesis 39, versículo 7. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José, porque ele foi vendido para Potifar, e aí a mulher, ela vê José e ela quer se deitar com José, então ela começou a cobiçar José, e ela vinha direto, e chamava ele dizendo: venha, deite comigo. No versículo 8, olha só que José dizia, ele recusou dizendo: escute, o meu dono, ou seja, o seu esposo, não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui e ele me pôs como responsável por tudo que tem. Ou seja, José disse: eu preciso honrar o meu patrão, que no caso seria o esposo, o Potifar, não é verdade? Que seria o esposo dela, e ela querendo, e ele disse: não, eu não posso fazer isso, eu tenho que honrar o meu senhor. Ou seja, reconheceu. A história é muito longa, mas só para resumir, o que ela faz? Ela então arma ali contra José, dizendo que José queria. Ela segura em José e José tenta fugir dela, deixa a capa na mão, sai correndo, e ela diz: olha, ele está aqui, ele está querendo, né? Ele me tentou agarrar. E por causa disso, José, ele é preso. Mas olha só uma coisa interessante. Quando José ele foi preso, ele entregou nas mãos de Deus. Quando ele está lá na prisão, sabe o que ele fez? Ele ganhou a simpatia dos carcereiros. Ele ganhou a simpatia das pessoas. Vejam bem no livro de Gênesis 39, 21, o que diz aqui a palavra. Gênesis 39, 21. Mas o Senhor estava com ele e abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Então ele chega lá, ele ganha a simpatia. Continuando a história, que é muito interessante, a Bíblia fala que então, ali na prisão, ele interpreta o sonho de um copeiro e ele também interpreta o sonho de um padeiro. E olha só o que diz no livro de Gênesis 40, versículo 14. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre-se de mim e, por favor, tenha a bondade de falar ao meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. Ele interpreta o sonho do copeiro e interpreta o sonho também do padeiro. E ali ele pega e fala para o copeiro: olha, você vai voltar a servir o rei. E quando você estiver lá, lembra de mim. Só que o que aconteceu? Passou 2 anos e o copeiro ele esqueceu de lembrar de José e de falar para o rei o que José tinha falado do sonho dele e do que tinha acontecido.
2 anos ainda José ficou preso. Mas preste atenção, depois de 2 anos, o rei ele tem um sonho e ele então lembra de José. Ele fala para o rei Potifar de José. Então o rei chama ele e José então fala: olha, vai vir uma forte crise aqui sobre a terra. Então nós vamos ajuntar os celeiros. Ajunte, guarde tudo. Vamos fazer um estoque para que a gente possa servir as pessoas na época que vir a seca, ou seja, na hora que vir a miséria. Vai vir 7 anos de fartura e nessa fartura nós vamos guardar, juntar mantimentos para que depois nos 7 anos de miséria nós possamos ajudar outras pessoas. E foi por causa disso então que José ele passa a ser governador. Bem, para você entender um pouco a história, eu estou resumindo aqui. José então, ele pega e ele passa a ser o governador. E de repente, quem vem comprar alimento? Os seus irmãos, porque estava em falta de alimento. E os irmãos dele vieram comprar alimento. Chegou ali, José acaba segurando um dos seus irmãos. Para quê? Para que eles pudessem reconhecer que ele estava ali governando. Mas os irmãos dele ainda não tinham reconhecido que era ele que estava acima ali governando o Egito. E olha que interessante, José ele começa a se disfarçar para que seus irmãos não reconheçam ele. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 42, versículos 7 e 8. José então coloca o dinheiro de volta no saco e manda levar aquele alimento com dinheiro. De repente vai lá, pega realmente, prende mais uma vez os servos vão lá, prende os irmãos, porque ali estava o dinheiro, mas ali era tudo plano já, para que José pudesse revelar quem era ele. E José perguntou: vocês têm mais irmãos? Ele disse: olha, nós temos mais um, que é o Benjamim, né? Eu tenho mais um. E aí José perguntando: mas você tem mais irmãos? Para ver se os irmãos dele falavam: olha, nós temos um que morreu, ou sei lá, ou falasse algo. Quem era que ele está perguntando? Perguntando dele mesmo. Agora olha só, Rúben, que era irmão de José, não aceitou que matasse José, ou seja, ele colocou a sua própria vida em risco para que pudesse realmente preservar a vida de José. Mais adiante, a história ainda continua. A Bíblia fala que então, depois de tudo isso, José então ele pergunta para os seus irmãos, quando seu pai já estava presente, dizendo: cadê? Vocês têm mais irmãos? E eles disseram não. E José disse: eu sou o irmão de vocês. Olha para o pai dele e diz: eu sou o teu filho. Aquele que foi vendido como escravo, agora ele é governador. E o que José fez para que pudesse honrar os seus irmãos? Veja bem, no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 4 e 5. Gênesis 45, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: e José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. E eles chegaram, e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ter trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Porque eu vim para cá para salvar a vida, para salvar as vidas que Deus me enviou em frente de vocês. Então José então pega e chama toda a família, chama todos os seus irmãos, e eles passam a morar ali com José, e José dá de tudo para eles, honra eles. José tinha de tudo para fazer o quê? Deixar eles morrerem de fome, e não fez isso. Hoje, nos dias que nós estamos vendo, eu duvido, né? No modo de dizer, eu digo com toda clareza, alguém aqui que teria coragem de honrar alguém que vendeu você, que colocou você como escravo. Talvez eu estou falando com pessoas, eu digo por mim mesmo. Quantas vezes nós somos decepcionados, desacreditados por pessoas. Nós somos desacreditados por muitos. E será na frente nós temos coragem de ir lá e fazer o bem para essa pessoa? Lógico que não. Tem pessoas hoje que falam: eu não faço isso. Ah, Deus sabe, eu amo, mas eu não vou fazer isso. Então você não ama, você não honra a Deus, e você não honra a palavra de Deus, que diz que nós devemos fazer o bem por aqueles que nos fazem o mal. E José aprendeu isso. Foi por causa disso que ele honrou. E quem honra não somente seus amigos, mas honra os seus inimigos, Deus abençoa. Eu quero aqui finalizar essa história. A coisa mais maravilhosa na nossa vida é quando nós compreendemos a importância de sermos honrados e honrarmos alguém. Preste atenção.
Tudo que você precisa nessa vida é entender a importância de honrar, é entender a importância de saber que você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. E você que está sendo talvez injustiçado, siga os passos de Jesus, entregue nas mãos de Deus. Assim como José, ele honrou ao Senhor lá na prisão, mesmo preso, ele não deixou de confiar no Senhor e por isso o Senhor abençoou e fez com que os seus inimigos, os seus próprios irmãos, viessem até a presença dele, viessem até a presença dele, para que ele pudesse ver que realmente Deus estava na vida de José. Lembre-se de uma coisa, você pode ser desacreditado por muitos, mas quando você é acreditado por Deus, Deus te abençoa. Que Deus te abençoe, um forte abraço e que essa palavra chegue na sua vida e na vida de outras pessoas.